Ao iniciarmos nossa palestra, eu os convido a inclinar a cabeça comigo em oração. Pai, o alvo de nosso coração é sermos iguais a Jesus, é seguir as pegadas de Jesus. E esta noite, ao falarmos sobre o que significa realmente adorar Jesus, eu peço que Teu Espírito Santo abra nossos olhos e nos ensine novas coisas e nos dê um coração desejoso de seguir a Ti. Em nome de Jesus, amém. Nosso tópico esta noite é um remédio de 6.000 anos de idade para a tensão. Muitas vezes eu ao viajar da minha casa em Thousand Oaks, Califórnia, para Camarillo, Califórnia, um pouco ao norte, bem próximo de Oxnard e Ventura, muitas vezes em nosso bairro nós a chamávamos de Mulher da Bolsa. Eu não sei o nome dela, mas meu filho adolescente me disse que ela viajava para cima e para baixo entre as cidades costeiras da Califórnia, andando regularmente. Seus longos cabelos louros por cima de sua capa, quer seja inverno ou verão na Califórnia, ela se veste do mesmo jeito. A Mulher da Bolsa. É tudo que eu sei sobre ela. Às vezes ela enfia a cabeça numa lixeira para pegar sua comida. Outras vezes vocês a verão com o seu carrinho de compras cheio, empurrando rua abaixo com seus poucos pertences. Pode haver uma mulher da bolsa em sua cidade, ou outras sem lar em sua cidade. Mas bem no íntimo dessa mulher da bolsa existe um anseio para pertencer. Um anseio para ter um lugar que seja seu. Ela parece estar sempre andando, sempre indo a algum lugar, mas nunca chegando lá. Bem no íntimo de todos os homens e mulheres, em toda parte, existe um anseio pelo lar, um anseio para conectar-se com outros que se importem e amem. Um anseio pelo abraço caloroso, um anseio pelo lar. Existe uma inquietude em cada um de nós pelo lar. Alguns de nós manifestamos essa inquietude do mesmo modo que a mulher da bolsa. Trabalhamos em excesso no emprego, estendemos o braço e tentamos pegar coisas, uma casa maior, um carro melhor, ternos muito mais bonitos ou vestidos. Tentamos trabalhar em excesso, pressionados pela velha sociedade para preencher aquele vazio dentro de nós. Mas aquele vazio em nós, aquele anseio por pertencer, aquele anseio para preencher o vazio dentro de nós, esse é o mesmo vazio que a mulher da bolsa sente. Parece que a raça humana está numa viagem. Parece que estamos juntos, seguindo adiante na tentativa de achar um lugar de paz, um lugar de conforto. E Deus criou esse lugar, um lugar de identidade, um lugar todo seu. Nesta era moderna e estressante, nesta era moderna de tensão e de pressão, Apocalipse tem uma resposta para o estresse. Na verdade, há algum tempo, eu li sobre uma europeia que veio aos Estados Unidos no final do século XIX. E quando essa europeia viajou de volta para a Europa, ela disse aos seus colegas: os americanos são tão diferentes dos europeus. Na verdade, os americanos se movimentam tanto que chegaram até a inventar uma cadeira que balança quando eles se sentam, porque precisam se movimentar até no descanso. Realmente nos movimentamos muito, e essa é uma das razões porque apreciei tanto os 5 anos que morei em Londres, porque alguns de meus amigos europeus me ensinaram a diminuir um pouco o ritmo. Na verdade, vivemos em uma sociedade repleta de um ritmo absolutamente veloz. Qual é a resposta de Deus à intenção do estresse? Qual é a resposta de Deus a esta necessidade que temos em nosso interior de encontrar refúgio, proteção e paz, identidade e conectividade? O livro de Apocalipse descreve a última mensagem de Deus ao mundo, e essa mensagem que estamos estudando todas as noites, continuamos voltando a Apocalipse capítulo 14. Esta mensagem em Apocalipse 14
É uma mensagem dada por Deus para preparar homens e mulheres para a vinda de Jesus. É a última mensagem de Deus dirigida à humanidade. Esta mensagem é tão importante em nossos dias como a mensagem de Noé foi em seus dias. A Bíblia diz: envie outro anjo. E quando a Bíblia descreve um anjo voando no meio do céu, está descrevendo uma mensagem que tem que ir com rapidez e agilidade ao mundo. Envie outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo. Esta mensagem é uma mensagem universal. Ela vai além das fronteiras geográficas. Ela ultrapassa fronteiras de idiomas. Ela vai além das denominações. Ela vai a todas as nações, tribos, línguas e povos, cantando em voz alta. A mensagem celeste anuncia, não em tons suaves que soam ininteligíveis, não em tons suaves que soam ininteligíveis, mas com que tipo de voz, amigos? Em grande voz, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glórias, porque vinda é a hora do seu juízo. Em outras palavras, estamos próximos da eternidade, a hora do juízo de Deus. Os destinos da raça humana serão acertados, mas a mensagem prossegue, dizendo em grande voz, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glórias, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui está um chamado para se pertencer, um chamado para um lar. Nossos corações encontram descanso quando descansamos nele. Nossos corações encontram descanso quando o adoramos. Nos últimos dias da história da terra, uma mensagem foi dada ao mundo inteiro relacionada com a adoração. E o conflito final entre o bem e o mal é entre os verdadeiros e os falsos adoradores. Ou adoramos a ele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Como é que chamamos aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes? O Criador. Portanto, ou adoramos ao Criador ou adoramos a besta. Será o culto verdadeiro ou o culto falso. Assim a Bíblia, nos últimos dias da história da terra, nos conclama a adorar ao Criador. Por que adoramos a Deus afinal? Qual é a base para a nossa adoração? Por que o adoramos? Porque damos louvores a Deus, porque damos a Ele nossa homenagem, porque damos a Ele nossa mais profunda lealdade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Por que Deus é digno de adoração? Porque Ele é digno de nossa honra, porque Ele é digno de nossa lealdade. Por que podemos encontrar um lar nele? Como podemos encontrar alívio das tensões nele? Ele é digno de louvor. Ele é digno de nossa lealdade, porque Ele criou todas as coisas. Nós evoluímos, devemos nossas vidas a Ele, devemos nossa existência a Ele. Não somos nenhum acidente cósmico no universo. A Bíblia diz: digno é o Senhor de receber honra, poder e glória, pois Tu criaste todas as coisas. Eu fico pensando, Deus deixou algum sinal da sua autoridade criativa? Eu penso quando o Apocalipse diz: Tu és digno de receber honra, porque Tu criaste todas as coisas. Quem o Apocalipse chama para nós adorarmos, um chamado especial para honrarmos? Quem é de fato o agente ativo na criação? Sim, a Bíblia diz: Deus criou o céu e a terra. Mas como Deus criou o céu e a terra? Por quem Ele criou o céu e a terra? A Bíblia nos diz em Colossenses 1, verso 16: porque por Ele foram criadas todas as coisas. Portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participaram juntamente da criação. Deus Pai foi o projetista mestre, o Espírito Santo forneceu o poder, mas Jesus Cristo, de acordo com Colossenses 1, foi o agente ativo na criação.
Portanto, em Apocalipse, nos chama a adorar o Criador, nos convoca nos últimos dias a prestar honra, louvor e lealdade a Jesus, a encontrar nosso descanso em Jesus, a encontrar nosso lar em Jesus, a encontrar nossa segurança em Jesus. Jesus deixou para nós um sinal especial de descanso nele. Jesus deixou para nós um refúgio. Jesus deixou para nós um símbolo da sua autoridade. Qual é o sinal de que Deus criou o mundo? Qual é, na verdade, o sinal de que Deus nos deu um símbolo do seu poder criador, que Ele nos deu um refúgio neste mundo estressante? Ao estudarmos as leis de Deus, voltamos aos 10 mandamentos. Alguns desses mandamentos nos dizem como adorar a Jesus como Criador do céu e da terra. Alguns desses mandamentos nos falam sobre um refúgio, um santuário, um lugar onde podemos encontrar um oásis no deserto estressante deste mundo. Bem no íntimo da lei de Deus há um símbolo da sua autoridade, um símbolo do seu poder criador, um símbolo de refúgio do estresse e da tensão. A Bíblia diz, bem no âmago dos 10 mandamentos de Deus, escrito pelo próprio Deus em tábuas de pedra, para nunca ser mudado, nunca ser erradicado, nunca ser apagado. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus diz, lembra-te, e a maior parte do mundo esqueceu. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A Bíblia não diz que o primeiro dia é o sábado, ou que o terceiro dia é o sábado, ou o 5º dia. A Bíblia diz qual dia é o sábado, de acordo com a Bíblia, amigos? O 7º dia. Deus escreveu isso com seus próprios dedos em tábuas de pedra? Os seres humanos podem escrever uma coisa em uma coisa, mas eu prefiro aceitar o que Deus escreveu em tábuas de pedra do que o homem escreveu em um livro. E vocês? O 7º dia é o sábado. Não diz que é o sábado dos judeus. Diz nos mandamentos isso? Diz que é o sábado de quem nos mandamentos? Do Senhor teu Deus. Mas por que o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus? Porque adorá-lo nesse dia, a Bíblia diz ali, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aí a Bíblia prossegue, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui você tem a razão, porque o culto no sábado é tão importante. A razão do culto no sábado é tão importante, você lembra? Na passagem que lemos em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, ali diz, dizendo o anjo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o quê? Que fez o céu e a terra e o mar. João, em Apocalipse, estava parafraseando o 4º mandamento. João nos diz nos últimos dias, na hora do julgamento, pouco antes da vinda de Cristo, há um chamado para adoração ao Criador. Os 10 mandamentos nos dizem como adorar o Criador. Honramos a Jesus como Criador, honramos a Jesus como Senhor dos Senhores, quando cada sábado vimos adorar perante Ele. Quando cada sábado reconhecemos o fato de que Ele nos criou, Ele nos formou e nos fez. Cada sábado deixamos o estresse, deixamos a tensão, deixamos a ansiedade deste mundo e vimos, a Bíblia diz, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. E descansou no 7º dia. Portanto, Deus abençoou o 7º dia como um dia sagrado. A Bíblia não diz que separou o 1º dia, ou o 3º dia, ou o 5º. Os 10 mandamentos são simples. Deus separou o sábado quando disse, lembra-te do dia do sábado para o consagrar. Tem pessoas que dizem, os 10 mandamentos foram para os judeus.
Tá bem, nos 10 mandamentos diz não matarás, isso era só para os judeus. Nesse caso nós podemos sair matando, não é? Não cometerás adultério, isso seria apenas para os judeus. Você diz para a sua filha adolescente, seja sincero comigo, Senhor. Você diz a ela que o mandamento não cometerás adultério foi apenas para os judeus, querida. Portanto, não se preocupe com a promiscuidade. Você não diz a ela isso, diz? Você diz ao seu filho adolescente quando chega em casa xingando, não se preocupe, filho, o mandamento não tomarás o nome de teu Deus em vão foi feito para os judeus, portanto você pode xingar o quanto quiser na frente de quem você quiser. E quanto ao mandamento não furtarás, você diz à sua criança, olha, o mandamento não furtarás é apenas para os judeus, portanto vá roubar doces hoje na mercearia. É isso que você diz? Os mandamentos de Deus são a base eterna do governo celeste. Eles são o elemento moral que mantém unida a sociedade. E quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, esse mandamento é dado para toda a humanidade. De fato, é o que o próprio Jesus diz a respeito. Leiam, por favor, aqui em Marcos 2, verso 27. O sábado foi feito para o judeu. Espere, é isso que diz aqui? O sábado foi feito para o judeu? Bem, o judeu é o homem. E o sábado foi feito para toda a humanidade, foi feito para todas as pessoas, tanto judeus como gentios. Porque Jesus disse, o sábado foi feito para quem? Para o homem. Portanto, o sábado é um sinal de que Deus criou o mundo. O sábado é um sinal de que Deus moldou o mundo. E cada sábado, quando vimos adorá-lo, encontramos um senso de pertencer, encontramos um senso de identidade, encontramos um senso de significado e refúgio no Deus que nos fez, no Deus que nos criou e no Deus que nos moldou. O sábado é o presente de amor para toda a raça humana. Em cada 7º dia, um palácio dos céus desce para a terra, num período de 24 horas de duração. E Deus diz, deixe o seu estresse, deixe sua ansiedade, deixe os seus temores, venha se conectar novamente com Deus do universo. Venha, ligue-se novamente com o Criador do universo. Venha encontrar aconchego, venha encontrar propósito, venha encontrar identidade, venha encontrar segurança, venha encontrar refúgio. O sábado é o presente de amor de Deus para a raça humana. De fato, o sábado foi dado em Gênesis, quando Deus criou a raça humana. Quando Deus criou Adão e Eva. Isto foi 2.300 anos antes da raça judia. O sábado não foi dado exclusivamente aos judeus. O sábado foi dado quando Deus criou Adão e Eva. Vocês se lembram lá na criação? Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus separou entre as águas debaixo da expansão e as de cima. A Bíblia diz que surgiu a terra completamente seca. Deus fez o firmamento, Ele enfeitou esta terra e o ar magnífico, fresco e puro para nós respirarmos. Deus disse às águas e às marés, parem por aí, aí é o bastante, nem mais uma polegada além daí, nem mais 1 metro. E Deus disse à terra, que a terra produza flores, sementes e frutos em abundância, que a terra se cubra de verde vivo e grama. Que bênção, meus irmãos. Deus continuou e disse que haja muitas águas. A que Deus maravilhoso servimos. Ele podia ter feito os peixes da mesma cor, mas peixes multicoloridos foram feitos para nós, para desfrutar a presença na terra. Deus disse que voem os pássaros no ar. Que mundo maravilhoso era, que mundo glorioso era. Deus disse que a terra tenha muitos animais, e os animais surgiram na paisagem. Que Deus maravilhoso nós servimos. E aí Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que a sua própria imagem Ele fez o homem e a mulher. Ele os criou. Gênesis 1, 26 e 27. E após 6 dias da criação, Deus disse, no 7º dia, eu criarei um santuário, eu criarei um refúgio. No 7º dia, darei a meu povo um símbolo
de que eu os criei, um símbolo de que eu os moldei. Assim, por toda a sua jornada pela terra, eles jamais se esquecerão de que sou o seu Senhor, seu Criador e aquele que os fez. No primeiro dia de vida de Adão e Eva, o 7º dia da semana, eles foram criados no 6º dia, mas o primeiro dia inteiro que eles viveram foi de fato o 7º dia. E a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 1: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E aí a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 2: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. A Bíblia diz que Deus descansou no primeiro dia, não é? A Bíblia diz que Deus descansou no 3º dia, diz? A Bíblia diz que Ele descansou em qual dia? No 7º. Se eu quisesse descansar no mesmo dia em que Deus descansou, eu descansaria no 7º dia, porque esse foi o dia em que Ele descansou. Esse foi o dia que Ele ordenou que guardássemos. A Bíblia diz que Ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que Ele havia feito. A Bíblia continua: aí Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele Ele descansou de toda a sua obra que Deus criou. Amém. Gênesis 2, verso 3. Mas a Bíblia diz que Deus fez 3 coisas no 7º dia. Primeiro, Deus descansou no 7º dia. Nós descansamos no 7º dia como cristãos em harmonia com o nosso amor por Jesus Cristo e nosso conhecimento de que Ele criou o mundo. O sábado é o símbolo de nosso descanso em seu amor e cuidado. Ele abençoou o 7º dia. Isto é, Ele colocou uma bênção no 7º dia que não colocou em nenhum outro dia. Você pode ser abençoado se cultuar no 7º dia, no 3º dia ou no 1º dia. De fato, temos reuniões em vários dias da semana ao participarmos dessas palestras e somos abençoados. Mas se vocês quiserem a bênção do sábado, você obterá uma bênção adorando em qualquer dia. Mas se você quiser a bênção do sábado, a bênção especial de Deus, você a terá adorando no 7º dia, onde Deus colocou a bênção. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Jamais disse que descansou no 1º ou no 2º. A Bíblia diz que Ele abençoou o 7º. Jamais disse que abençoou o 3º, o 4º ou o 5º ou o 1º. A Bíblia diz que Deus santificou o 7º dia. A palavra santificar é uma palavra usada por uma mulher separada para um homem. Quando um homem e uma mulher se casam, ela é santificada para ele. Ele é santificado para ela. A palavra santificada significa separada de todo o resto. Vamos supor que seja o dia do meu casamento. Me casei em 25 de junho de 67. Suponha que é o dia do meu casamento e eu estou em pé lá no altar e vejo minha linda noiva entrando na igreja. Meu coração começa a bater cada vez mais rápido, minhas mãos trêmulas. Eu vejo Ernest, eu a chamo carinhosamente de Tini, entrando pelo corredor, gotas de suor descendo pela minha testa. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Estamos casados há 30 anos. Alguém me disse, não é difícil ficar casado por 30 anos. O difícil é ficar casado 30 anos com a mesma mulher. Eu estou absolutamente encantado e feliz por estar casado com a mesma mulher por 30 anos. E planejamos, caso Jesus não volte, continuarmos por mais 30. Vamos supor que eu esteja em pé aqui no altar, minha adorável noiva entrando pelo corredor e eu todo nervoso. Aí nos casamos e o pastor diz, aceita? E eu digo, aceito. E ele pergunta à minha esposa, aceita? E ela diz, aceito. E aí, após os serviços matrimoniais, no fim da recepção, eu estou no carro, bem ansioso a caminho da lua de mel. Mal posso esperar para ver a minha noiva e sua irmã. Vamos supor que ela tenha 6 irmãs. Ela é apenas uma das 7 moças e sua irmã entra no carro e diz, vamos agora. E eu digo, nada feito, eu não me casei com você, eu me casei com sua irmã, ela foi santificada para mim. E ela diz, 1 em 7, que diferença faz? Faz diferença para minha esposa? Faria diferença para mim? Faria diferença para Deus? Se Ele santificou um dia, se os seres humanos tentam santificar um dia que Deus jamais santificou,
Deus nunca o autorizou a santificar um dia. Ele o mandou descansar no dia e adorar no dia que ele santificou e tornou sagrado. De fato, a Bíblia diz: o que eu digo não faz diferença. A Bíblia diz em Provérbios 14, verso 12: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos do quê? Da morte. Satanás no jardim do Éden disse a Eva: que diferença faz? É apenas uma frutinha, árvores são todas iguais. E Satanás está dizendo às pessoas hoje: dias não fazem diferença. Aquela árvore foi separada para Adão e Eva não comerem dela, e quando eles comeram fez a diferença, porque desobedeceram a Deus. Deus separou também o sábado, ele descansou nele, ele o abençoou. De fato fez diferença. Na verdade, o escritor judeu Philo disse isto: agora no mundo inteiro foi completado, de acordo com a propriedade de 6, um número perfeito, 7. O Pai investiu com dignidade no 7º dia, que vem a seguir, exaltando-o e declarando-o sagrado. Sim, o 7º dia foi investido de dignidade. Deus o declarou sagrado. O professor E.W. Thomas disse: o homem não poderia guardar o sábado original e esquecer Deus. O sábado nos liga a Deus. Por todo o Velho Testamento e também no Novo, o sábado foi um sinal entre Deus e seu povo. Pensem comigo nos dias de Abraão. A Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus. O sábado foi dado em Gênesis, antes dos judeus. O sábado foi guardado por Abraão. O sábado foi guardado pelo povo de Deus através dos séculos, quando Moisés liderou Israel na saída do Egito. Vocês se lembram que no deserto o maná começou a cair. Deus graciosamente alimentou Israel, deixando o maná cair do céu. O maná caía nos 6º dias, mas no 7º dia o maná não caía. E Deus disse a Israel: não saia para pegar o maná no 7º dia, pois eu darei uma porção dupla na sexta, e em qualquer outro dia o maná apodrecerá se tentarem pegar maná de um dia para o outro. Deus disse: realizarei um milagre duplo para vocês, um milagre triplo, mas nenhum maná cairá no sábado. Se pegarem porção dupla na sexta, permitirei que essa porção permaneça e não se estragará no sábado. Assim, não caía aos sábados, recolhiam o dobro na sexta, e a quantidade recolhida na sexta se conservaria no sábado. Êxodo 16 diz: 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Os 10 mandamentos, senhoras e senhores, foi dado por Deus, escrito em placas de pedra para nunca serem apagados. Êxodos capítulo 20. Antes de receberem os mandamentos, Israel guardava o sábado. Por quê? Porque foi estipulado para Adão e Eva no jardim do Éden, e Adão e Eva guardaram o sábado, e o sábado revelava uma sensação de ligação entre Deus e o seu povo. E quando Israel rompeu o sábado em Êxodo 16, versículo 28, ele diz: até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Os mandamentos que Deus havia entregue quando Israel violou o sábado foi um dos motivos por que tiveram que vagar pelo deserto por 40 anos, porque violaram as leis de Deus. A lei dos 10 mandamentos foi dada por Deus no Monte Sinai para todos os povos, de todas as épocas, em todos os lugares. E as Escrituras dizem, Êxodo 20, versículo 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Na verdade, por todo o Velho Testamento, o sábado era um sinal de aliança, um sinal de obediência, um sinal de que estou conectado com meu Criador. Em Ezequiel 20, versículo 12, a Bíblia diz: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de quê? De quê? De sinal entre mim e eles. Portanto, o sábado sempre foi um sinal, um símbolo de lealdade, um símbolo de adoração ao verdadeiro Deus. Alguns cristãos estão confusos, têm a ideia de que quando Jesus veio para de algum modo acabar com esta lei,
para de algum modo terminar com o sábado na Bíblia. Na verdade, o próprio Jesus disse isso em Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus veio para destruir a lei que diz não cometerás adultério. Jesus veio para destruir a lei que diz você não matará. Jesus veio para destruir a lei que diz não roubarás. Ele veio destruir a lei que diz guardai o sábado? Claro que não. Qual era a prática de Jesus para o sábado? Ele o destruiu? Se Jesus viesse para destruir o sábado, ele não o teria guardado. A Bíblia diz em Lucas 4, versículo 16: e Jesus chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, como era sua prática, como fazia todas as semanas, a Bíblia diz, entrou na sinagoga ou na igreja no dia de sábado e levantou-se para ler. Foi no sábado que Jesus anunciou que era o Messias, lendo de Isaías. Todos os sábados, como era seu costume, entrava para orar. Jesus não teria acabado com o sábado durante a sua vida? Se de fato fosse introduzir um novo dia para os cristãos, o próprio Jesus guardava o sábado. Adão e Eva guardavam o sábado, Abraão guardava o sábado, Moisés guardava o sábado, Isaías guardava o sábado, Jeremias guardava o sábado, Daniel guardava o sábado. Jesus Cristo guardou o sábado da Bíblia em vida e disse aos seus discípulos que guardaria o sábado mesmo após a sua morte, e eles também guardaram, porque em João 14, versículo 15 diz assim, leiam comigo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vocês o amam, meus amigos? O amam esta noite? Jesus disse, se me amam, guardem os meus mandamentos. De fato, os discípulos de Jesus se reuniram à sua volta, e quando os discípulos se reuniram, Jesus falou a eles sobre a destruição de Jerusalém. Falou a eles sobre a época em que o exército romano atacaria e destruiria a cidade de Jerusalém. Jesus disse em Mateus 24, versículo 20, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno. Quer dizer, orar para que não tenham que fugir de Jerusalém por causa dos soldados romanos, os exércitos romanos. Orem para que sua fuga de Jerusalém não seja no inverno ou no sábado. Quando Jerusalém foi destruída? Na verdade, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos e foi destruída por Tidas em 70 depois de Cristo. Por que Jesus encorajaria seus discípulos a orarem para que sua fuga não fosse no sábado, se naquela época não guardavam o sábado? Vejam aqui, 70 depois de Cristo, e Jesus disse, Tito virá destruir Jerusalém. Quando ele chegar, orem para que não tenham que fugir no sábado. Orem para que o ataque de Tito não seja no sábado. Por quê? Porque todos os cristãos estariam orando, e se Tito atacasse no sábado, ele destruiria os cristãos e os judeus em um só ataque, porque estariam juntos. Se atacasse na terça, quarta, quinta ou qualquer outro dia, os portões de Jerusalém estariam abertos e o povo estaria trabalhando no campo. Que sentido faria Jesus dizer aos seus discípulos, os líderes cristãos, os que levavam a tocha da verdade, orem em 70 depois de Cristo, que sua fuga não seja num sábado, se eles mesmos não guardassem o sábado da Bíblia? Na verdade, olhem quando leem o Novo Testamento, há 84 menções no Novo Testamento de que os discípulos estavam guardando o sábado da Bíblia. A igreja do Novo Testamento guardou o sábado da Bíblia. Os discípulos amavam suficientemente Jesus para obedecê-lo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o quê? Para sempre. Hebreus 13, versículo 8. De fato, Atos 13, versículo 14, a Bíblia diz, falando dos discípulos, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Ou alguém disse, pastor, o motivo de Paulo e os discípulos entrarem na sinagoga no sábado era apenas para converter os judeus, mas eles guardavam o sábado. A Bíblia diz que os gentios, quer dizer, os não-judeus, imploraram para que estas palavras fossem pregadas a eles no próximo sábado.
Portanto, temos os discípulos adorando com os judeus, mas temos também os gentios dizendo que querem adorar a Deus como Criador. Queremos adorar a Jesus como Senhor do universo e Senhor do sábado. E a Bíblia diz em Atos 13, versículo 42, 44: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Ora, se os discípulos estivessem guardando o primeiro dia da semana e entrassem na sinagoga para adorar, e os gentios dissessem: queremos ouvir sobre Jesus e a graça de Deus, os discípulos diriam: bem, voltem aqui amanhã no primeiro dia. Mas não disseram isso. Disseram: no próximo sábado, o que, amigos? O que a Bíblia diz? Toda a cidade ajuntou-se para ouvir a palavra de Deus. Antioquia foi o lugar onde ocorreu esta experiência. Foi o lugar onde os cristãos eram fortes e proeminentes, onde Paulo pregou. Em Antioquia estão as ruínas de duas igrejas. A primeira é uma antiga igreja cristã, na qual o sábado era exaltado. Podem ver as ruínas desta igreja, onde toda a cidade se reunia para ouvir a palavra de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos 13, versículo 44. Eis as ruínas de uma das primeiras igrejas que guardavam o sábado em Antioquia. Agora, em outra parte da cidade, há um outro templo. Este templo foi erguido na época de Roma para o deus Sol romano, para o Sunday, o dia do sol. E assim, em Antioquia, pode-se ver este contraste: um templo para o sol, para os que adoravam ao sol no dia do sol, o primeiro dia da semana, e a igreja dos cristãos adorando no sábado da Bíblia. Vejam só, realmente a Bíblia é clara. Houve momentos em que os discípulos não tinham uma igreja para adorarem. Paulo algumas vezes ia para o campo, onde sabia que havia pequenos grupos de cristãos guardando o sábado da Bíblia. Atos 16, versículo 13 diz: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. Paulo havia convertido Lídia, sua família temia a Deus, estavam entregues ao Senhor Jesus e o adoravam. Então Paulo saiu para ficar com eles, para adorar no sábado da Bíblia. Por todo o Novo e Velho Testamentos, o povo de Deus guardou o sábado da Bíblia. Atos 18, versículo 4 diz: e Paulo todos os sábados discorria na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Paulo estava interessado em pregar sobre Jesus aos judeus, Cristo para os gregos, e levá-los a guardarem o sábado, o Senhor do sábado. A Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos pede obediência. O Apocalipse pede que adoremos no céu, na terra, no mar, nas fontes de água. O Apocalipse pede que adoremos o Criador. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 12, leiam comigo por favor: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se tivermos fé em Jesus, nós o amamos, queremos servi-lo, queremos seguir os seus passos, queremos adorar no dia em que ele adorava. Nos últimos dias, Deus guiou um grupo de pessoas. Nos últimos dias, Deus guiou homens e mulheres que o amavam suficientemente para observarem seus mandamentos, que o amavam bastante para obedecê-lo, que o amavam bastante para servi-lo. O sábado foi dado no jardim do Éden. O sábado foi guardado por Abraão, Isaque e Jacó. O sábado foi um dos mandamentos que Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. O sábado foi guardado por Isaías, Jeremias e Daniel. O sábado foi guardado por Jesus Cristo e Pedro e Tiago e João e Paulo. E a Bíblia diz que um dia no céu, no novo céu e na nova terra, eu almejo por esse novo céu e essa nova terra, vocês não? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, versos 22 e 23. E continua: e será que desde uma lua nova até a outra? Sabem que o período entre uma lua nova e a outra é um mês. A Bíblia diz: a árvore da vida dá seus frutos a cada mês. Portanto, a cada mês seguiremos nosso caminho para a cidade santa. Amém, irmãos? E lá participaremos do fruto da vida. E desde um sábado até o outro, isto é, uma nova terra,
quando o céu não existe mais, e o novo céu e a nova terra. E de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Se vamos adorá-lo sábado lá em cima, não é melhor começarmos aqui embaixo? O sábado vai do Éden do passado ao Éden do futuro. Mas há algumas pessoas que dizem: peraí, Pastor Finley, podemos realmente saber qual é o sétimo dia? Ora, Pastor Finley, deixa eu fazer uma pergunta. Ora, os calendários foram tão mudados que não se pode saber mais qual é o sétimo dia, é uma questão de adivinhação. Vai acusar Deus dizendo: lembre-se do sábado e mantenha-o sagrado. 6 dias irá trabalhar e realizar suas tarefas, mas o sétimo dia é o sábado. Deus daria um mandamento que fosse tão complicado que ninguém poderia guardá-lo? Deus representaria sua última mensagem como sendo levada por mensageiros angelicais para a terra, chamando a todos para o adorarem como Criador e Senhor do sábado, se fosse impossível saber qual é o sétimo dia? Amigo, a Bíblia diz qual é o sétimo dia. A astronomia lhe diz qual é o sétimo dia. O idioma diz qual é o sétimo dia. E a história diz qual é o sétimo dia. Portanto, não há dúvida sobre qual é o sétimo dia. Lembram-se de terem lido no Evangelho que Jesus foi crucificado na cruz, no Calvário, e a Bíblia descreve este evento. Ela diz: aquele dia, o dia em que Jesus foi crucificado, era a preparação e o sábado estava próximo. Cristo foi crucificado no dia que a Bíblia chama de dia da preparação. Foi naquele dia que pregaram as suas mãos. Naquele dia colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Naquele dia o penduraram na cruz. A Bíblia diz: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e a Bíblia continua: e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, versículos 54 a 56. Portanto, tem o dia da preparação, o dia em que Cristo morreu. Tem um dia seguinte em que as mulheres nem embalsamariam o seu corpo. Obviamente os mandamentos não estavam pregados na cruz, porque aqui diz: no dia em que Cristo morreu, seus seguidores foram descansar e adorar o Criador como o seu Senhor. Cristo descansou no sábado em vida e descansou no sábado na morte. Aqui a Bíblia diz que houve 3 dias seguidos: o dia da preparação, o dia que Jesus morreu, o sábado, o dia em que descansou no sepulcro, e a Bíblia diz que o dia que se seguiu, o 3º dia seguido, agora é o 1º dia da semana, bem cedo pela manhã, eles e certas outras mulheres com eles chegaram até o sepulcro, trazendo especiarias que haviam preparado. E lembram o que aconteceu? Acharam a pedra revolvida do sepulcro. Lucas 24, versículos 2 e 3. Notem, há o dia da preparação, o dia em que Jesus morreu. Tem o dia seguinte, o dia em que as mulheres descansaram, e o dia que Jesus descansou, segundo o mandamento. Depois há o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Temos 3 dias seguidos. Sabemos em que dia Jesus morreu, e comumente aceito pela maioria dos cristãos como que dia, chamamos Sexta-feira Santa. Muito bom, o dia da preparação foi sexta. O dia seguinte, o dia em que as mulheres descansaram, era claro, o dia de sábado, o dia que sempre chamamos de sábado. E o 3º dia seguido é o 1º dia, chamado domingo. Portanto, o sábado é o dia entre a sexta e o domingo. É o dia entre o 6º dia da semana, sexta, e o 1º dia da semana, domingo, o dia que chamamos sábado. A Bíblia é clara sobre que dia o sábado da Bíblia realmente é. Não apenas a Bíblia diz qual dia é o sábado, mas podem olhar em qualquer dicionário, o Aurélio ou o Webster. Sábado é o 7º dia. Sábado é o 7º dia da semana. O dicionário sabe que dia é sábado. A Bíblia sabe qual é o dia. É o sábado. O 7º dia é, na verdade, o sábado da Bíblia. De fato, a astronomia sabe qual é o 7º dia da semana. Se for perguntar aos astrônomos do Observatório da Marinha dos Estados Unidos em Washington, capital, eles sabem.
Algumas pessoas preocupam-se com isso. O ciclo semanal foi alterado? Talvez o ciclo semanal esteja todo misturado. Aqui, no Observatório dos Estados Unidos, diz isso. Tivemos oportunidade de investigar os trabalhos de especialistas em cronologia. E não encontramos nenhum deles que tivesse a menor dúvida sobre a continuidade do ciclo semanal desde a era cristã. Se você perguntar ao astrônomo Larkin, ele dirá: não houve mudanças no ciclo semanal. De fato, o ciclo semanal chegou até nós em sequências contínuas de 7. O Observatório Real em Greenwich, Inglaterra, confirma a autenticidade do ciclo semanal. O sábado, como conhecemos hoje, é realmente o verdadeiro sábado da Bíblia. Olhem nos calendários comuns nos Estados Unidos e na América do Norte. Sábado é o 7º dia. Para os meus amigos europeus, há aqueles na Europa que dizem: espera um pouco, em nosso calendário europeu, segunda é o primeiro dia da semana no calendário europeu. Lembrem-se, isto é verdade em alguns lugares. Na verdade, na maioria dos lugares na Europa Central, onde começam com a segunda. Quase todos os calendários europeus têm segunda como o primeiro dia da semana. Esta mudança foi feita recentemente, nos anos 50 e 60. Calendários antes dos anos 50 e anos 60 colocam acuradamente o sábado como o 7º dia e o domingo como o primeiro dia. Então, para os meus amigos europeus, se estão na Europa, se consultarem o calendário da religião ortodoxa, sempre o sábado é o 7º dia. Se consultarem em um país católico o calendário católico na Europa, o sábado é o 7º dia, sempre, por toda a Europa. A mudança é relativamente recente. Na verdade, é parte de uma grande trama para afastar o nosso mundo do verdadeiro sábado da Bíblia, como Daniel previu em Daniel 7, versículo 25, que o inimigo cuidará em mudar os tempos e o quê? As leis. Vamos estudar mais amanhã à noite, porque o verdadeiro sábado foi mudado. Mas toda esta história tentando confundir as pessoas com estas recentes mudanças nos calendários, nunca se esqueçam, Daniel 7, versículo 24, que havia tentativas para mudarem os tempos, para confundir as pessoas, mudar as leis. Em mais de 105 idiomas do mundo, a palavra para o 7º dia da semana é sábado. Tem alguém que fala espanhol aqui esta noite em Orlando? Se alguém fala espanhol aqui, levante a mão. Qual é a palavra em espanhol para... Pera aí, ainda nem fiz a pergunta, calma. Qual é a palavra para sábado em espanhol? Juntos? Sábado. Em Hialeah, qual é o nome? Sábado. Todos os nossos irmãos e irmãs espanhóis não tem problema, olham para os mandamentos e dizem: lembrem-se do sábado, procuram no calendário e o 7º dia da semana é sábado. Eles sabem, em 105 idiomas no mundo, o 7º dia da semana, o nome para este dia não é domingo, mas é sábado. De fato, a Bíblia nos diz que Cristo morreu na sexta, descansou no sábado. Realmente, procurem em idiomas, procurem em calendários, procurem na astronomia, e a evidência é totalmente irrefutável. Centenas de pessoas estudando suas Bíblias chegaram a esta conclusão: para seguir realmente a Jesus, devem segui-lo até o fim. Para seguir realmente a Jesus, devem segui-lo além das tradições, além do que os pregadores ensinam, muito além do que os livros religiosos ensinam. Precisam seguir o que este livro nos ensina. Eu penso em Ana. Ana estava estudando a Bíblia. Ela estava estudando o assunto do sábado da Bíblia e ficou perturbada. Ela disse: eu não quero saber o que a igreja ensina, eu quero saber o que a Bíblia ensina. E decidiu fazer uma pergunta a um pastor. Então ela ligou e disse: pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Ao estudar a Bíblia sobre o sábado,
eu vi que o sábado foi dado no jardim do Éden, que Deus descansou no sábado, Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado. Ela disse: eu sei que Deus deu centenas de anos antes dos judeus. Eu li na Bíblia que Abraão seguiu o mandamento. Eu li sobre o 7º dia, sábado, escrito com os dedos de Deus nas placas de pedra. Eu li que Ezequiel disse que o sábado era um sinal entre Deus e os homens. Eu li que Jesus guardava o sábado toda semana, como era seu costume, diz a Bíblia. Jesus disse aos discípulos para guardarem o sábado. Ela disse: pastor, eu li que Pedro e Paulo guardaram o sábado da Bíblia. Eu quero guardar o sábado no céu. Ela disse: pastor, eu estou perturbada, preciso fazer uma pergunta. Eu estou tentando descobrir qual é o verdadeiro dia do Senhor, porque alguns cristãos dizem que quando Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana, que deveríamos guardar este dia. Mas pastor, minha Bíblia nunca disse que Jesus descansou no primeiro dia, nunca disse que Jesus santificou o primeiro dia, nunca disse que Jesus abençoou o primeiro dia. Pastor, eu estou ficando confusa. E ela disse: pastor, eu quero saber qual é o verdadeiro dia do Senhor. Ela disse: pastor, eis a minha pergunta. Se os homens mandaram adorar no primeiro dia, não encontro isto na Bíblia. E ela disse: pastor, eu quero saber sobre o verdadeiro dia do Senhor e por que algumas coisas aparecem na Bíblia mais de uma vez. E o pastor era bastante sábio e disse: algumas coisas aparecem na Bíblia mais de uma vez por um motivo. Deus quer enfatizar. Se perdeu em Mateus, Deus quer que encontre em Marcos. Se perdeu em Marcos, quer que encontre em Lucas. Deus algumas vezes inclui a mesma passagem na Bíblia porque quer que leia mais de uma vez. Porque do que está falando? Que é isso? Ela disse: pastor, eu apenas sigo a Bíblia. Quero que a luz de Cristo brilhe das palavras de Deus. Mas pastor, eu li no Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ela disse: eu quero saber qual é o verdadeiro dia do Senhor, o dia dedicado a Jesus Cristo. Eu só quero adorá-lo no verdadeiro dia do Senhor. E ela disse: eu li em Mateus 12, versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu li em Marcos 2, versículo 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu li em Lucas 6, versículo 5, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Se o Filho do Homem é Senhor do sábado, o verdadeiro dia do Senhor deve ser qual? Sábado. Eu ouço pessoas me dizendo: eu guardo o dia do Senhor e não o antigo sábado. Mas a verdade é que a expressão o dia do Senhor é expressa uma vez na Bíblia. Apocalipse 1, versículo 10, estão vendo? Eu fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. João está simplesmente dizendo: eu tive uma visão profética do dia que o Senhor separou, o dia que o Senhor criou como símbolo de seu amor e refúgio. Ele diz: eu tive uma visão no sábado. Eu prefiro que Jesus defina qual é o dia do Senhor. O que vocês me dizem? Quando Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, eu acredito. Vocês não? Esta mulher sentiu que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. E ela disse para aquele pastor: pastor, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer? E aquele pastor olhou para aquela mulher e disse: eu a aconselho a seguir Jesus. Eu a aconselho a seguir Jesus. Eu a aconselho a seguir as palavras de Deus. Meu amigo, eu não sei dentro de que igreja você foi criado. Eu não sei o que o seu pastor diz. Pode sair desta reunião e algum pastor poderá tentar confundi-lo. Pode sair desta reunião e amigos tentarão convencê-lo a não seguir Jesus. A única coisa que eu posso aconselhá-lo a fazer é seguir a Bíblia. A única coisa que eu posso aconselhá-lo a fazer é seguir o que Deus diz. A única coisa que eu posso aconselhá-lo a fazer é seguir Jesus. Quer dizer a ele esta noite, ao inclinar sua cabeça enquanto o Matt canta: eu seguirei meu Salvador? Senhor, eu o amo tanto que quero adorá-lo como meu Criador. Eu o amo tanto que quero adorá-lo como aquele que criou o céu e a terra. Eu o amo tanto que quero encontrar refúgio no Senhor. Eu quero encontrar meu lugar no Senhor. Eu quero encontrar identidade no Senhor. Senhor, eu amo tanto que quando escreve com seus próprios dedos nas tábuas de pedra,
guardai o sábado, Senhor, eu o seguirei. Mesmo que haja mudanças na minha vida, eu o seguirei, Senhor, para onde me levar. Em meditação, ouça isto. I will follow thee, my Savior, wheresoever my lot may be. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Though the road be thorny and rough, trackless as the foaming sea, thou hast trod this path before me, and I'll gladly follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. By thy grace I'll follow thee. Esta noite, ao inclinarmos nossa cabeça em oração, no silêncio de cada coração, digamos: Jesus, desejo realmente segui-lo. Jesus, se o sábado é certo, eu o amo mais do que qualquer coisa. Obrigado, Jesus, por nos dar esta mensagem. Eu o amo bastante para segui-lo. Levante sua mão em silêncio e diga: Jesus, dê-me força para segui-lo, Senhor. Sinceramente eu quero segui-lo, eu o amo bastante para segui-lo. Levante sua mão agora para o céu. Se ama Jesus o bastante para segui-lo? Se ama Jesus o bastante para servi-lo? Se ama Jesus o bastante para obedecê-lo? A mão na direção do céu. Centenas e centenas de mãos aqui em Orlando, milhares de mãos por todo o mundo, centenas de milhares estão dizendo agora: Senhor, eu o amo. Senhor, eu sei que posso apenas encontrar refúgio no Senhor. Só posso encontrar segurança no Senhor. Só posso encontrar a verdadeira adoração no Senhor. Senhor, eu o amo bastante para segui-lo. Ó meu Pai, esta noite, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque em Cristo podemos encontrar refúgio e segurança. Obrigado por Jesus, que separou um dia especial para nós o respeitarmos e o adorarmos. E esta noite eu peço que nos permita seguir a Cristo. O Senhor separou o 7º dia da semana, sábado, o verdadeiro sábado da Bíblia, porque o amamos, queremos adorá-lo no dia que determinou. Escolhemos esta noite para segui-lo. Em nome de Cristo, amém.